Então vamos aos primeiros inícios. Vamos primeiro ao ajuste inicial. Como você pode ver aqui, ele lista um monte de tabelas de sistema. Isso polui um pouco a tela. Então, o que seria interessante nós fazermos? Ir aqui em View, Preference, né, e fazer alguns ajustes. Quais são alguns deles? Bom, vamos por parte. A primeira coisa é aqui em General, e vir aqui no Library File Name e colocar fbclient.dll no caso do Windows. No caso do Linux, é lib fbclient.so. Tá ok? Então é isso. Por quê? Porque se você não fizer nada, ele vai procurar pelo GDS fbclient ou gds32.dll. Se ele não encontrar fbclient, ele vai procurar GDS. Agora, o que garante que o gds32.dll seja compatível com o Firebird? Porque até um tempo atrás, o banco de dados Interbase usava um gds32.dll e essa mesma DLL também servia o Firebird do mesmo jeito. Atualmente, não mais. Então, você pode estar usando um gds32.dll do Interbase para acessar banco de dados recente do Firebird, e isso não dará certo. Alguns problemas poderão acontecer. Então, você já deixa prefixado aqui, no caso do Windows, você não precisa colocar patch nenhum. Se você colocar um patch aqui, você vai engessar o fbclient. E como sabemos, o fbclient, ele, quando instalado, num sistema 64 bits, ele tem uma cópia de si mesmo, tanto na pasta System 32, quanto no Sysall. Então, você não precisa se preocupar se o sistema é 32 ou 64, que o Windows acha do mesmo jeito, tá bom? Então faça isso, não ingesse num diretório, tá? Em Main Tree View aqui, você vai desligar todas essas opções que estão chamadas Show System, que são as tabelas de sistema, então, objetos de sistema. Então você vai desligar todas elas, ok? Então Show Columns in Parentheses in Tree, aqui você deixa ligado, e você vai deixar ligado também essa opção chamada Allow Drag and Drop, que permitirá que você arraste tabelas para a janela de Statement, e fazer selects apenas arrastando tabelas e campos, ok? Então vamos deixar ligado aqui. Quando uma tela View ou Story Procedure for ativada, o que eu devo mostrar primeiro? Como você vê, quando você abre uma janelinha aqui, ele mostra algumas coisas, Mas você pode deixar três opções: mostrar a janela de Properties, mostrar a tabela de Relation Columns, parâmetros e tudo mais, Então são três opções: ou apenas um Select da tabela ou Execute, tá? Então vou dar um Save para mostrar sempre Properties. Então quando você, vamos supor aqui, eu vou dar um Execute Statement, Pronto. Aí eu faço um Select, um exemplo, Select from colaboradores A, ok? Vou colocar a ponto asterístico. Se você der dois cliques num objeto aqui qualquer e der um clique com o botão direito, ele tem aqui a opção Show Properties, tá vendo? Então aí o que ele vai mostrar? Então qual dessas guias aqui ele vai mostrar primeiro? Então aqui ele está mostrando os campos, tá vendo? Isso está definido justamente View, Preference, aqui, tá vendo? Ele vai abrir essa telinha, tá ok? Tá? Você tem as outras duas opções também, ok? Mas vamos prosseguir. Transaction Settings permite que você deixe já um default de till, já consistente, já pré-selecionado, tá? Além disso, você tem a opção de Wait ou No Wait, se você desligar, tá ok? Então, para que serve isso? Então, se você quer uma transação do tipo Ready Committed, você já deixa aqui, ok? E o Wait for Lock Resolution é aquela opçãozinha que normalmente quando temos concorrências no banco de dados, ele vai esperar ou não esperar pela outra pessoa retirar o recurso, fazer o commit rollback para que você possa acessar os dados. Um exemplo disso é se eu fizer isso aqui, ó, vou deixar o wait, tá vendo? Ligado. Então eu vou aqui no Sesmit e coloco
select asterístico colaboradores, ok. Venho nesse campo uso interno aqui, dou um xxx, estou editando ele agora, tá bom? Não estou comitando, nem estou dando rollback. Vou no meu outro acesso aqui, olha só o que vai acontecer, ó. No remoto, vou fazer um execute statement similar, tá? Então eu vou colocar ele aqui, tá? Vou fazer essa mesma operação aqui, não vai travar. Tá vendo aqui? Ainda como eu não comitei, esse uso interno não tem o xxx aqui. Mas eu vou vir aqui e vou colocar YYY, tá? Agora dou um Enter, olha só, travou. Por que travou? Porque tem uma concorrência aqui, vai dar um timeout, né? Ele vai esperar por um tempo. Esse Firebird que eu estou instalado aqui é a versão 4 e ele está configurado com um timeout. Então, não me lembro quantos segundos tem, mas ele vai continuar esperando. O que ele está esperando? Ele está esperando eu dar um commit aqui, né, para liberar esse. Mas isso não vai acontecer, né? Eu vou aguardar ele dar o timeout e mostrar uma mensagem de erro. Então, é isso que o wait faz, aquela opção de ligar, tá bom? Eu vou abrir aqui uma nova extensão até dar a mensagem de erro. Tá, então vou abrir uma nova instância aqui do IB Expert, tá bom? Com o IB Expert, então você consegue fazer essas simulações. Então eu vou aqui novamente em Preference e vamos para as próximas opções. Então Transaction Setting você pode configurar. Eu normalmente deixo o waiting aqui desligado, né? Porque se tiver que dar deadlock, que dê deadlock, tá bom? Né? Ó, o timeout aqui está demorando demais, tá? Eu posso encerrar essa tarefa aqui, né? Ou eu posso aguardar dar a mensagem de erro. Tá? Eu não lembro realmente quanto tempo tá de espera aqui, mas se tiver tempo de espera infinito, né? Esse deadlock só terminará quando essa aplicação aqui fizer um commit. Mas como ela está indisponível no momento, porque eu consegui fazer o travamento das duas, né? Tá? Vou dar um finalizar aqui. E, ó, ao finalizar, ó, ele deu a mensagem de erro aqui, tá vendo? Então agora se eu der um commit aqui, eu posso até voltar para essa daqui, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Esse programa, né, o Flame Robin, ele tem uma coisa interessante. Se der problema, ele se recupera, né, de uma perda de conexão e tudo mais. Programas como, por exemplo, o IB Expert, ele tem um problema sério, que se ele perder a conexão, você tem que finalizar o programa porque ele não se recupera, não tem jeito, né? Tá bom? E aí, vamos prosseguir aqui. Então, além do Transaction Setting, eu vou tirar essa opção, né? Agora eu posso fazer o select que eu queria, né? Vamos executar aqui um select. Opa. Ó. Aqui eu tenho algum problema nesse remoto. Deixa eu desconectar. Reconectando. Vou no histórico. Executo ele de novo. Tá aqui. Inclusive a informação foi gravada. E vou fazer agora de novo. Note, essa opção aqui, ó, tá desligada. Então agora eu vou fazer uma alteração tirando essa opção, tá feito, mas não comitei nem dei rollback, né? E vou fazer a mesma operação aqui, né? Agora eu vou colocar um YYY qualquer aqui. Quando eu der Enter, ele vai tentar fixar e vai dar um deadlock, olha lá, deadlock, né? Então é bom você deixar essa opção ligada para caso dê um problema de uso do recurso, tá? Você poder, né, não ficar travado como você viu na primeira vez, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo então. Em Text Editor não há muita coisa que mexer aqui. Não marque essa opção de automaticamente fazer auto commit, que ela é um problema para você, tá bom? Quando um texto na janela estiver selecionado, executa ele inteiro, mesmo que esteja, ou apenas a parte marcada. É melhor você deixar marcado essa daqui, tá ok? Assim, se você tiver uma consecução de selects,
Você pode marcar apenas um que você queira executar naquela mesma janela, né? Tratar o texto selecionado como um single statement, ok, né? Pode marcar ou não, né? Assim ele estiver verificando que tem um ponto e vírgula, né? Uma quebra de bloco e tudo mais, ele vai tratar tudo como se fosse separado. E a opção de limpar a janela, ou seja, executou, né, um statement, né? Você vai notar que tem essas mensagens de rodapé aqui, ó, né? Tá? Quando você faz aquele select bonitinho, né? Ele tem algumas mensagens, né, que ele pode colocar aqui no rodapé, estatística, né? Então, o que faz aquilo? Se você tiver um novo, né, uma nova opção, né, por exemplo, assim, né, o que ele tem que fazer? Ele tem que limpar a janela, só, não, ó, fica assim, né? Então, é bom que ele faça a limpeza. Então, você faz isso como? Você faz isso indo nessa opção aqui, ó. Eu deixo para ele sempre limpar. Ligo e pronto, ele limpa. Numa próxima execução. Tá bom? Então, é isso aqui. Code completion. Não há nada que você queira mexer aqui. Tá bom? Talvez você queira que 3 caracteres é muito pouco. Então, se você colocar cell, ele já vai sugerir select. Outros comandos comecem com cell. Tá bom? Se você achar que 3 é pouco, você pode aumentar para 4, 5. Tá bom? Execute statement é você colocar um limite. Tá bom? Se você não colocar nenhum limite, ele vai gravar todos os seus statements, suas execuções, guardando no histórico. Eu não ligo essa opção. Deixo ela do jeito que está. Windows Style mostra o que deve mostrar nessa janela de título aqui. Então, quando você coloca essa daqui, exactly as typed, ele vai colocar exatamente como o comando que você gerar. Por exemplo, vem aqui, se eu colocar aqui execute statement, colocar select, olha só, olha para a janela aqui, ó. Tudo que eu digito, ele copia. Então, select, então, a ponto asterisco from colaboradores A. Ele fica assim, ó, tá bom? Mas, olha o que acontece se eu fizer um ajuste nessa operação, ó. Mostra apenas a maneira abreviada. Se eu colocar isso aqui e der um save, olha só. Eu vou apagar aqui e vou colocar novamente, ó. Em vez de select, agora é cell. Tá vendo? E ele também tem a forma super, hiper abreviada. Se eu fizer isso, o cell agora, que é a abreviação de select, vira S apenas, ó. Tá vendo? Então, essa é uma opção de preferência. O Data Grid aqui, o Data Grid, ele permite que a gente diga qual formato de data que desejamos ver, o formato de hora ou o formato timestamp. Tá bom? Só isso. Tá? Se você quiser, para números, você pode ligar essa opção e indicar que em vez de você ver double precision ou ponto flutuante, né, com N casas decimais, você quer ver apenas 2. Né, e pronto, aí ele vai mostrar esses números apenas com 2 casas decimais. Lembrando que ponto flutuante, a partir da 4ª, 5ª casa decimal, os valores flutuam, então não é exato. Mas se você diminuir ainda para 2, será menos exato ainda. Tá bom? Eu normalmente deixo desmarcado, gosto de ver os números como eles realmente se apresentam. Outra coisa interessante é automaticamente trazer todos os registros para a tela de resultados. Se você, normalmente, quando você faz um select e tiver, por exemplo, 1000 registros, ele vai paginar os dados. Isso consome menos recursos da máquina, mas também faz você pensar que aquele select seu é rápido, né? Então, pode ser que não seja, né? Então, você marca aqui, aí você vai ter exatamente a experiência, né, de carregar todos os registros que você precisa para a tela. Tá? E aqui o Show Blob é para saber se ele vai mostrar blobs do tipo texto, né, na grade ou não. Normalmente blobs do tipo texto são interessantes você exibir, mas também é bom você deixar um limite. Né? Arquivos, por exemplo, RTF, por exemplo, costumam ser grandes, né? Então você aqui pode limitar apenas 1 KB, né? Ou seja, ele ignora o restante. Então você acompanha pelo menos o header, né, do arquivo texto, tá? Ou do blob textual, tá bom?
E ele não mostra imagens na grade, tá? Então não adianta você marcar essa opção Show Data for Binary Blobs. O máximo que você vai ter, por exemplo, em PNG JPEGs, é aquela parte textual, né? Como se fosse um editor Exa, exibindo algum texto, metadados da imagem, tá? Mas nunca a imagem, tá bom? Então não precisa deixar essa opção ligada. Property Pages são o que ele deve mostrar quando você abrir, né, um objeto. Então, quando você dá 2 cliques, por exemplo, sobre um domain, né, ele vai mostrar aqui o sumário. Isso daqui é a opção que ele vai mostrar, tá? Mas você tem objetos que podem mostrar muito mais dados, né? Então, por exemplo, tabela CA aqui, ó, ele tem sumário, constantes. Então ele pode mostrar alguns tipos de informações que você pode falar, olha, algumas eu não quero ver, né? Tá? Agora vamos a algumas coisinhas aqui que você pode achar interessante. Tá vendo essa forma de exibição aqui, ó? Né? De mostrar o tipo de dados e tudo mais. Você pode dizer que também não quer, tá? Tá? Onde é que você vai ver isso? Aqui, ó, em Fields, tá? Então, se eu mostrar aqui Show Data Type, ele mostra isso, ó, o tipo, tá vendo? Mas isso daqui para mim são domains, mas eu não mostro os domains. Então, se eu quiser que ele mostre os domains, olha como fica, ó. Agora ele mostra os domains, tá vendo? Mas se eu não quiser apenas mostrar os domains, eu quiser mostrar o domain e o tipo, né? Porque eu quero saber o que é esse DData aqui. Então, normalmente é essa opção que eu deixo, tá? Aí ele mostra DData e date, tá vendo? Também temos uma outra opção aqui mais embaixo, que é como uma coluna é computada, o que eu devo mostrar, né? Então, deixa eu ver se eu tenho uma coluna computada aqui. Eu acho que eu tenho aqui em colaboradores, né? Eu tenho aqui, essa aqui é uma status com aqui, é uma coluna computada. Esse desenho aqui, ele me indica isso. Então, o que eu quero ver? Aqui ele está dizendo que deve mostrar o tipo. Aí ele mostrou o char77. Mas eu quero mostrar a fórmula. Olha só como ele vai mostrar agora. Tá vendo? Aí ele mostra a fórmula, tá? E se eu quiser mostrar também, eu posso mostrar o tipo e a fórmula. Tá vendo? Essa é a forma mais adequada que eu gosto. Tá bom? Então deixa essa opção ligada. Ok? Além disso, nós temos aqui o login. O que é o login? É para você definir, né, onde ficará os statements. Ele guarda tudo isso num registro, né, um registro de log. Então, os create, select que você vai fazendo, ele pode jogar para dentro de um arquivo. Tá? Eu não faço isso aqui, eu deixo em branco. Por quê? Vou salvar agora, já passei por todas as telas. Se você tiver em dúvida em algum, dá pausa em um deles que te chamou a atenção, ok? Tá? O SQL Statement Generation aqui, eu deixei ele por último porque você precisa ter muita atenção nisso. Isso daqui é que quando ele gerar código SQL para você, tá? Se ele vai usar letras maiúsculas. O que é os uppercase, né? Ele não deixa tudo maiúsculo, ele vai deixar os keywords. O que são keywords? Então, todos existe na página do Firebird os comandos, por exemplo, select, são palavras reservadas também, né? Como por exemplo, now, né? Tudo isso pode ficar em maiúsculo, tá? Então, quando ele gerar o código para você, tudo que for uppercase, ele vai deixar em maiúsculo. Pode deixar ligado, não tem problema nenhum. Agora, essa opção não deixe desmarcada, tá? Porque se você codenames only when needed, né, faz com que ele apenas use nomes entre aspas quando é realmente requerido, tá? Se você desmarcar essa opção, ele vai colocar aspas em tudo e aí a sua vida não será muito fácil, tá bom? Num vídeo a seguir eu explico como funciona isso, tá bom? Então agora nós passamos por todas as opções realmente importantes e agora vamos para a última. Aquela opção de log, como você viu, eu não marquei ela. Por quê? Porque aqui nas propriedades do banco de dados, você pode, além de marcar aquela de mostrar ou não mostrar as tabelas de sistema, você tem login aqui. Então é mais fácil você marcar aqui e dizer para o seu sistema onde você quer o arquivo de log. Em ctemp eu quero chamar de sesmit2.log. Então é bom você ter um log para cada banco de dados registrado, para que não misture os statements, tá bom? É só isso. E agora você salvou e assim nós completamos os ajustes de preferências
né, que precisávamos. Vamos então prosseguir?